Gente, o assunto agora é uma nova postura do Santos, que enfrentando dificuldade no mercado, agora parece que vai dar mais oportunidade para a base. Vou falar sobre isso e aproveitar a falar, né, atualizar vocês sobre as movimentações do Santos no mercado. Beleza? Vou falar sobre isso agora então. Antes, deixa aquele like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, rumo aos 80 mil inscritos. Gente, o Santos pode, eu diria, pode, não vou cravar que isso vai acontecer, porque no futebol as coisas mudam da água para o vinho, né, do dia para a noite, mas o Santos está aí tirando o pé, desacelerando no que diz respeito à contratação, especialmente de volante. O Santos, que estava aí com a negociação, com a contratação do José Aldo praticamente fechada, e acabou desistindo do jogador do Mirassol, porque o jogador do Mirassol deu aquela refugada, né? Começou a sinalizar que estava preocupado com a pressão que enfrentaria no Santos, e aí o Santos, acertadamente, na minha opinião, desistiu desta contratação. Como é que você vai trazer um jogador que tem medo de jogar em time grande? Não tem o menor sentido. Até porque o Santos ia pagar 2 milhões de dólares por ele, e é um jogador que nem no Mirassol, né, mostrou que é protagonista. Então, pô, se o cara não é titular absoluto no Mirassol, vai trazê-lo para o Santos para quê? A não ser que ficasse ali, né, que o pessoal do departamento de futebol do Santos, o pessoal do scouting do Santos, identificasse um erro de avaliação do Mirassol em não aproveitar o José Aldo da maneira como deveria ser aproveitado. Mas é estranho realmente você contratar um jogador de um time pequeno, de um time menor, que nem é titular lá, para ser titular aqui. Porque o Santos não precisa de um jogador simplesmente para cumprir elenco para essa posição. O Santos precisa de um jogador que entre nesse time titular. Porque esse time do Santos não tem marcador. O meio de campo do Santos não tem um marcador. Não tem um jogador que carrega piano. Não tem. O jogador que deveria fazer isso não tem mais condições físicas para fazer, que é o Schmidt. O próprio Ilharão, que vinha jogando, né, muito mais como líbero do que como volante. Zé Rafael, não vou nem falar do Zé Rafael, né? Zé Rafael não tem condição nenhuma de fazer a função de primeiro volante. Então o Santos não tem, ou não tinha, um jogador para essa posição. O Vojvoda decidiu apostar no Gustavo Henrique. Já colocou esse menino para jogar, só que aí ele sofreu uma lesão muscular e está voltando agora. Treinou normalmente nesta terça-feira, aliás, e deve ir para o jogo na quinta-feira. O Santos vai esperar agora com calma para saber, para ter certeza se é realmente necessária a contratação de mais um jogador para o meio de campo. Isso demonstra, na minha opinião, uma falta de convicção danada, porque até outro dia falavam que precisavam contratar 2 volantes. Um era o José Aldo e outro estavam buscando no mercado. Agora, a história que vem nem é outra. Não, vamos esperar, tem aí o Gustavinho, que está voltando, vamos ver se ele corresponde. Tem também o Nicolas Profeta. Nicolas Profeta, para quem não sabe, é um jogador da base, também nessa faixa aí de 20 anos, que tem essa característica, um jogador de mais marcação. Mas vou adiantar aqui para vocês, pelas informações que eu tive e pelo que eu já vi desse menino, que não é um menino que vai resolver os problemas do Santos. O Gustavinho, não. O Gustavinho já é, sim, um jogador que tem bem definida essa característica de marcador, que tem pulmão, que tem saúde para fazer esse papel, essa função, e tem potencial, de acordo, né, com todo mundo com quem eu converso da base, tem potencial, sim, de se transformar num jogador titular do time profissional. Tem capacidade para isso e tem personalidade forte para isso. O Vojvoda percebeu e vai dar espaço de novo para ele. Então, gente, por enquanto, o Santos parece, essa informação de hoje, pelo que eles falam, que vão meio que tirar o pé dessa contratação de volante. Vão apostar no Gustavinho. Gustavinho seria aí um reforço da base, um reforço de casa. Ficaram muito animados também com a atuação do Gabriel Bom Tempo. E eu espero que a animação da diretoria, a animação das pessoas com quem eu conversei nesta terça-feira, seja a mesma animação, né, que também esteja animado o técnico Juan Pablo Vojvoda, com
a atuação do Bom Tempo. Para mim, o Bom Tempo foi, sim, o grande fator positivo da vitória do Santos, além do Rony, mas o Rony todo mundo já conhecia, todo mundo sabe que o Rony é aquele mesmo que jogou contra o Noroeste, um jogador combativo, um jogador que participa de todas as jogadas, que sabe fazer gol. Para mim foi uma baita contratação do Rony, uma baita contratação. Eu falei, inclusive, né, quando o Santos contratou, que era um baita reforço. Então, espero realmente que o Gustavinho, assim como o Gabriel Bom Tempo, possam ter oportunidade para melhorar esse meio de campo do Santos, que tem sido aí um dos pontos mais vulneráveis da equipe. O Pablo Vojvoda precisa mesmo dar espaço, dar oportunidade para esses jogadores. O Santos não vai ter condição, pelo menos de imediato, de trazer um jogador que tenha esse status de titular, que chegue, né, que assuma a camisa 5 do primeiro volante e resolva os problemas do meio de campo do Santos. O Santos não tem bala na agulha para fazer isso. Então, o jeito é realmente dar oportunidade para garotos. Isso não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não será a última. O Santos tem essa vocação de dar oportunidade e ser correspondido para jogadores de base, né, com jogadores de base. Tomara que o Gustavo corresponda. O Gabriel Bom Tempo, para mim, já é uma realidade faz muito tempo. Para mim, é um jogador que foi injustiçado no ano passado, já deveria estar num nível, né, muito acima do que está agora e só não alcançou esse nível justamente porque não teve oportunidade. Espero que agora o Vojvoda abra os olhos e que ele escale jogadores pela qualidade, pelo momento e não pelo que eles custaram, não pelo nome. Hoje, Gustavinho, especialmente, não vou nem falar do Gustavinho, que para mim também ainda é uma incógnita. Espero que resolva os problemas, que acerte, que seja titular, mas ainda não dá para dizer que é uma realidade. Mas o Bom Tempo não. O Bom Tempo, para mim, hoje, nesse time do Santos, é titular absoluto. Gabriel Bom Tempo, para mim, tem que ser titular absoluto. E não adianta, no próximo jogo, o cara não ir tão bem, e já tirar do time. Ah, tá vendo? Não serve. Não. Não é assim que se faz. Principalmente porque é um jogador que não estava jogando. Tem que ter ritmo, né? Tem que ter sequência, tem que apostar no jogador. Ele vai oscilar, vai acertar, vai errar, vai jogar bem, vai jogar mal, mas ele tem que ter sequência de verdade. Espero que realmente esse jogador tenha. E que o Gustavinho tenha a oportunidade que estão dizendo que realmente ele vai ter. O Gustavinho pode ser aí uma surpresa na equipe de quinta-feira. Pelo menos no banco de reservas ele vai estar e pode, pode não, né? Tem boas chances de ser utilizado nessa partida contra o Atlético Paranaense, quinta-feira, lá em Curitiba. Sobre o de Césares, zagueiro do Racing, como eu falei para vocês aqui ontem, o Santos ainda não abriu negociação com esse jogador, o Santos sondou esse jogador. Na verdade, quem trouxe, né, o nome desse jogador para o clube foi o staff de César, foi ele que ofereceu esse jogador ao Santos. O Santos se interessou, a diretoria do Santos se interessou em saber mais informações. É um jogador que pode vir por empréstimo, muito mais, né, viável financeiramente do que o colega dele lá do Racing, o Santiago Sousa, que é um jogador caríssimo e que não seria liberado pelo Racing por empréstimo, ao contrário de César, que sim pode ser negociado por empréstimo. Mas o Santos ainda não abriu negociação porque o Vojvoda ainda não deu sinal verde. Por quê? Porque eles estão agora muito mais cautelosos por conta dos erros que foram cometidos. O Santos contratou aí vários jogadores que não são aproveitados e alguns já até foram, né, retirados do clube, empurrados para fora do clube. Exemplos aí, Bilal Brahimi e também do Cabadeiro, dois jogadores que vieram para o clube no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e não serviram absolutamente para nada. Então, por conta disso, a diretoria do Santos está muito mais cautelosa e daqui para frente, e eu espero que seja verdade isso, que isso se comprove, daqui para frente vão ter muito mais cuidado para contratar, porque chega de jogar dinheiro na lata do lixo, né, gente? Chega de fazer contratações só para dizer que está contratando. De repente, o problema desse meio de campo pode ser resolvido com o jogador que já está no clube e que não vai custar nada. O Vojvoda tem sim, não só
o direito de experimentar esses jogadores, tem obrigação de experimentar esses jogadores. E no caso do Bom Tempo, para mim, já disse aqui, não é nenhuma questão de experiência, é uma questão de justiça, pelo que esse menino já mostrou no passado recente e pelo que ele jogou agora em seu retorno nessa última partida lá em Bauru contra o Noroeste. Beleza, gente?